Olá, Boa tarde, tudo bem, Liana? tudo bom, Felipe? Boa tarde. Maravilha. Consegue me ouvir legal? Tá tudo certinho? Sim, tá tudo certo, tá ótimo o áudio. Ótimo. Liana, então vou deixar você se apresentar para o pessoal aqui da live, falar um pouquinho sobre você, sobre sua experiência. Fique à vontade para se apresentar aqui para o pessoal. Obrigada. Primeiro, eu agradeço o convite da EMED para a gente falar sobre esse assunto, que é, né? A gente está no momento da declaração do imposto de renda e a gente tem bastante coisa para falar sobre esse assunto. Eu sou tributarista há quase 10 anos, há 7 anos exclusivamente atuando na área da saúde, buscando a melhor maneira legal para que as empresas e os profissionais da área da saúde possam ter a sua economia de imposto com segurança, né? E aí, como a gente está agora nessa época de imposto de renda e a gente teve mudanças, sim, né, na forma de como essa declaração de ajuste anual deve ser entregue, é muito oportuno que a gente fale bastante sobre esse assunto para que todos nós que temos que fazer essa declaração possamos fazer da melhor maneira possível, né, Felipe? Com certeza. Legal. Então, o assunto é esse. A nossa ideia aqui é esclarecer dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda 2025, falar sobre algumas estratégias para médicos e clínicas para otimizarem a carga tributária de forma legal, que é mais importante. Convido também quem está assistindo a interagir conosco na live, deixar seu comentário, alguma pergunta que venham a ter, dúvidas. Estamos super disponíveis a ouvir vocês e que vocês participem conosco desta live. Bom, primeiro ponto, vamos começar. Vamos aproveitar que estamos com a especialista aqui na live e vamos tratar desses assuntos que são bem importantes. Bom, Liana, quem precisa declarar o IR em 2025? Quais médicos e empresas da área da saúde precisam declarar o IR este ano? Boa. Então, a gente tem alguns requisitos, né, que vão dizer quem vai declarar. Então, o primeiro deles, né, é quem recebeu, né, rendimento tributáveis, acima de R$ 33.888. Então, recebeu rendimentos tributáveis acima desse valor, precisa declarar. Logo mais, eu já vou fazer uma observaçãozinha para explicar o que é esse rendimento tributável, que eu sei que é uma dúvida da grande maioria das pessoas. O segundo item é quem obteve rendimento isento ou tributado exclusivamente na fonte, acima de R$ 200 mil. O próximo é quem teve ganho de capital ou movimentou na Bolsa de Valores acima de R$ 40 mil. Quem teve receita de atividade rural acima de 169.440. E quem tem bens acima de R$ 800 mil. Aí aqui nessa parte, a gente precisa considerar a data para ver esse valor dos bens do dia 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 e é a totalidade dos bens, tá? Que precisa ser acima de R$ 800 mil. Quando eles dizem ali pra gente assim, ó, se você recebeu rendimento tributável acima de 33.880, o que é esse rendimento tributável e o que é o isento, né? Que a gente precisa fazer essa diferenciação para saber o que tu vai declarar e o que tu não vai, tu vai declarar, mas que tu não vai pagar o imposto. Então eu separei um exemplo de um médico que tem clínica e como ele trabalha nessa clínica, ele tem lá o Prolabore dele mensal, que ele retira todos os meses, né? O Prolabore, ele paga os impostos, é um rendimento tributável, tá? Então, vamos dizer, ele tem uma clínica e tem um faturamento nessa clínica de R$ 50 mil, ok. Mas o Prolabore dele é de R$ 10 mil. R$ 10 mil é um rendimento tributável, é o salário do empresário. Sobre 10 mil, ele vai ter o pagamento dele de imposto. O que ele distribuir de lucros, então o que a gente chama de divisão, né, de dividendos, ele é isento, então ele não paga o imposto.
Então, isso mais adiante a gente até fala ali que é importante essa definição de quanto que o empresário vai definir de prolabore para ele, que tem que ser condizente com a atividade dele, que é o salário que ele tem ali, e o restante ele pode fazer a divisão de lucros com uma atenção. Para que se faça, olha, gente, essa dica é super importante, tá? Para que você possa fazer a divisão, anota, porque realmente isso aqui é muito importante. É pouco feito isso aqui no mercado, tá? Para que você possa fazer a divisão de lucros mensal, você precisa fazer a sua contabilidade mensal, tá? Porque senão a Receita pode entender que esse dinheiro que você manda da sua conta de pessoa jurídica para sua conta de pessoa física, tudo é prolabore. E se tudo for prolabore, a gente acabou de falar, vai ser tributado. E o lucro não é ainda, os dividendos ainda não são, né? Então, tu precisa verificar com a contabilidade se a contabilidade está sendo feita mensalmente da tua empresa para que tu possa fazer essa divisão de lucros mensal, tá? Essa é uma confusão que sempre acaba acontecendo entre o que vai ser tributado, o que é o rendimento isento e o que é o rendimento tributado. Eu acho Entendi. que quanto a isso, nessa primeira questão de quem deve declarar, são esses itens nessas ordens, com essa pequena observação de entender, né, de que tu tem tudo que tu recebe como salário, pagamento, ele vai ser tributável, né? O teu lucro, a tua divisão de lucros lá de dividendos é que ela vai ser isenta. Legal. Bom, podemos passar para a próxima pergunta? Sim. Tá, legal. Bom, eu trabalho bastante me relacionando com clínicas, principalmente na área da gestão, e eu ouço muito falar que o sistema, tá? Estou só fazendo uma contextualização da próxima pergunta, tá? Há uma grande preocupação das clínicas, principalmente, em fazer o certo, porque se entende que neste ano de 25, por exemplo, tá? Haverá uma fiscalização mais robusta, pois houve melhorias no sistema da Receita para melhorar seus controles. Tá? Então eu te pergunto, do que se tem de informação sobre o IR de 2025, quais são os prazos, se tem novidades, o que muda para médicos e clínicas neste ano? Uhum. A gente tem algumas mudanças, né? Então, a gente teve atualização de valores, né, para obrigatoriedade da entrega da declaração. Então, esse valor que a gente falou antes de 33.888, ele foi modificado, né? Os rendimentos isentos e não tributados, ou tributados só na fonte, acima de 200 mil, né? Também. Quanto a essas informações que eles têm acesso ao cruzamento de dados, o que teve de mudança que é importante saber? Que a gente tem agora uma integração total com o Carnê Leão Web, né? Então agora os médicos autônomos, eles obrigatoriamente, os médicos autônomos, tá? Obrigatoriamente devem utilizar o Carnê Leão para declarar tudo que receberam de pessoa física ou algum rendimento que tenham recebido do exterior, tá? Então ele não é opcional. Todo profissional precisa, né, autônomo, utilizar o Carnê Leão Web. Veja bem, web, isso quer dizer que a Receita Federal e os órgãos têm acesso imediatamente a essas informações, né? O sistema do Imposto de Renda 2025, ele já está integrado com o Carnê Leão Web. Então, essas informações, elas vão direto para o site da Receita Federal, tá? Se o médico não usa o sistema ou ele tenta preencher manualmente o IR, a Receita ela pode entender até como uma omissão de rendimentos, tá? Isso a gente tem a base legal que vem da legislação do Manual do Carnê-Leão, que foi atualizada agora em 2024. Então, consequentemente, a Receita ela tem mais dados para cruzar, para buscar as informações dela. E aí a gente pode até falar da questão da declaração pré-preenchida, né? Que foi agora pauta quando eles foram
fazer aquela live falando e lançando as regras e datas e prazos de como seria o nosso imposto de renda de 2025, foi um ponto assim. A gente tem a opção de fazer a declaração ou aguardar a declaração pré-preenchida. A declaração pré-preenchida ela vem com informações bancárias e informes de rendimentos. Despesas médicas com CPF do paciente, que eles já puxam agora da outra novidade implantada, que é o Receita Saúde, né, que passou a ser obrigatório também para diversos profissionais, os da área da saúde, fono, psicólogos, fisioterapeutas. Então, todo profissional que atende como autônomo, ele é obrigado a fazer a emissão do recibo pelo Receita Saúde. Todas essas informações, elas são encaminhadas diretamente para a Receita Federal, para a base de dados da Receita Federal, para que eles possam cruzar essas informações e ver se realmente, né, quem está recebendo o valor que está informando, e quem vai utilizar depois das deduções médicas vai estar informando o valor correto. Por quê? A parte que mais dá deduções, né, no imposto de renda é a parte da saúde. Né? As deduções médicas, ela é a única que ela não tem teto de dedução. Então, as pessoas devem guardar todos os seus recibos, os seus comprovantes e as notas fiscais para fazer isso. Agora, com o Receita Saúde, isso é online, né? Então, precisa estar atento a essa questão, né? O Receita Saúde, ele passou a ser obrigatório de 2023 até 2024. Começou lá, né? Entendi. Perfeito. Diana, tem uma pergunta aqui que acredito que todo mundo se faz. Tá? Como reduzir carga tributária? Vamos aqui o que interessa. Como pagar menos imposto de forma legal? Forma legal. Bom, a gente tem várias maneiras, né? Quando a gente fala em reduzir imposto, todo mundo quer, né? Eu quero diariamente reduzir imposto, os meus clientes, todo mundo quer reduzir imposto. A gente tem que estar atento às mudanças que estão acontecendo com reforma tributária e não pode esquecer das empresas, né? A gente tem duas formas, a gente vai falar tanto de pessoa física e a gente também vai falar dos empresários, né? Então, eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que tu seja um profissional autônomo hoje atendendo, então, como pessoa física. Só o fato de tu estar atendendo como pessoa física, tu já vai estar sujeito à tabela do imposto de renda pessoa física, onde tu vai ter lá um percentual majorado de 27,5% de imposto para pagar sobre o que tu receber. A primeira atitude que tu tens que ter é entender que se tu já está nessa tabela progressiva e na faixa mais alta, porque normalmente é isso que acontece com os profissionais da saúde, eles rapidamente chegam nessa faixa de 27,5%, e a primeira estratégia é abrir uma empresa. E aí, quando nós vamos olhar para essa realidade deste profissional que vai abrir uma empresa, a gente vai analisar todos os requisitos ali e todos os dados necessários para ofertar para ele a melhor opção de regime de tributação. Porque abrir uma empresa, ela pode ser aberta em vários regimes. Tu pode abrir uma empresa no Simples Nacional, tu pode abrir uma empresa no lucro presumido, tu pode abrir uma empresa no lucro real. Só que cada uma dessas escolhas impacta numa carga tributária para ti. Da mesma forma em que, em algumas situações, nem sempre abrir uma empresa é o melhor caminho. A depender da realidade de atuação daquele profissional, daquele médico, ele pode estar num momento dele profissional em que ainda vale a pena ele trabalhar lá como pessoa física, fazendo as deduções legais que ele pode, lá usando o livro Caixa e Carnê-Leão. E aí, quando ele chegar em determinado, isso a gente analisa junto com eles, e quando ele chegar, quando tu chegar em X de faturamento, é a hora de tu abrir a tua empresa para economizar, porque daí já essa situação que tu tá não vai estar valendo a pena. Então, assim, o fato de tu saber o momento de abrir empresa, ela já é um instrumento de planejamento, tá? Do teu negócio, da tua empresa. Depois que tu já tem a tua empresa, a gente segue acompanhando isso e verificando as oportunidades e a legislação que existem para o segmento daquela empresa que permitem de forma legal que ele tenha reduções. Perfeito, perfeito. Deixa eu aproveitar, agradecer a participação de quem está conosco aqui no chat, aqui o Odir Dornelles, velho conhecido nosso, querido, cliente também. A Kelly Esteves, a Cleusa, Rodrigo Macedo, o Dr. Sato. Então, todos
são muito bem-vindos. Beatriz Santana, todos que estão nos prestigiando aqui ao vivo. Tenho certeza que desta live vai gerar excelentes conteúdos e as pessoas que vão assistir depois, esperamos aqui que vocês sejam impactados de forma positiva e que possam, né, assim como eu, estou aqui com a minha caneta anotando as preciosas dicas aqui da Liana Cassalha, tá? Que é a nossa convidada especialista hoje do assunto sobre tributação. Tá? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que eu abri uma caixinha mais cedo e uma das coisas que foi questionada, acredito que para ti também, Liana, deve ser muito comum essa pergunta. O que é mais vantajoso? Declarar como pessoa física ou pessoa jurídica? A declaração que a gente está agora nesse período, ela é a nossa declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa física, né? Quando a gente tem ao longo do ano, estamos falando da empresa, do CNPJ, a gente tem o que nós chamamos na contabilidade de obrigações acessórias, onde mensalmente, trimestralmente, cada obrigação acessória tem um prazo diferente, são enviadas essas informações. Então, a forma de declarar o imposto de renda para a pessoa física é esta que nós estamos agora, e para a pessoa jurídica é diferente. Essas informações vão sendo enviadas durante o ano nessas obrigações acessórias. Então, tem que fazer, né? Quem está obrigado tem que fazer a entrega. Aí eu me lembrei de outra coisa que me perguntaram agora, Felipe, que eles disseram assim, eu não sou obrigado, eu não atendo lá, não tem nenhum requisito, eu não sou obrigado a entregar meu imposto de renda pessoa física. Eu posso entregar se eu quiser? Pode. Tá? Então, quem não está obrigado também pode entregar o imposto de renda. Ah, Liana, mas por que eu faria isso? Por vários motivos. Um deles, por exemplo, são pessoas que querem deixar registrado e formalizar rendas, bens, mesmo que não estejam dentro da obrigatoriedade para ter a sua comprovação e o seu registro, tá? E isso acontece efetivamente. Entendi, legal, legal. Porque é sempre uma coisa assim que quando você conversa, dependendo com o empreendedor, o microempreendedor, sempre se há essa questão, mas será que eu estou fazendo tudo na pessoa física? Será que não seria mais vantagem fazer na pessoa jurídica? Sempre se percorre, né? Exato. Essa questão. Mas legal. Ali, porque só deixa eu Com certeza. isso é muito importante, Felipe, isso que tu falou, porque é isso. Olha só, quando o médico, vamos dizer, eu atendo pessoa física e pessoa jurídica, tá? Ele pode atender nas duas modalidades. Ele pode ter empresa e também atender como pessoa física. Todo o rendimento que ele recebe como pessoa física, ele vai estar sujeito ao imposto de renda pessoa física. Quando a gente está com a empresa dele aberta, seja no Simples Nacional, eu vou falar de uma maneira generalista, porque tudo tem, né, detalhes que a gente precisa analisar, mas de uma maneira generalista a gente consegue fazer uma comparação. Pessoa física, tu tem uma tabela progressiva até 27,5%, acima de R$ 4.000 e pouco de rendimento, tu já está em 27,5% na pessoa física. Quando a gente está falando para profissionais da área da saúde que estão no Simples Nacional, a gente pode considerar para eles duas taxas, dois valores de imposto. 6% se eles estiverem no anexo 13 e 15,5% se eles estiverem no anexo 5 do Simples Nacional. Olha só, 27,5%, 6%, 15,5%. Lucro presumido, 13,33% mais ISS, que vai de 2 a 5%, dependendo, 2 a 5% dependendo do município. Isso a gente está falando só de regime tributário, e aí tu compara com pessoa física. Então tu vê que todos eles são mais baratos do que a pessoa física. Sim, com certeza. Então, o fato de abrir a empresa já te gera economia tributária. E a gente pode ir além. Tá, mas eu posso economizar também na minha empresa de outra forma, além de abrir ela também? Tem maneiras também. Então, essa é a segunda etapa. Tu já economizou fazendo a escolha de atuação. Deixou de ser pessoa física e passou a ser pessoa jurídica. Na constituição da tua empresa, a gente já analisa, e para a área da saúde tem uma oportunidade muito conhecida, que chama equiparação a prestador de serviço hospitalar, né? Que eles vão para o lucro presumido, e aí quando eles estão no lucro presumido, a gente pode fazer uma análise da empresa em que a gente reduz em até 75% o imposto de renda
da pessoa jurídica, e aí sim a gente está falando do imposto de renda da pessoa jurídica, e 62,5% o imposto dele da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, assim, a economia tributária, o planejamento tributário, ela continua, ela é permanente. E a legislação que a gente tem hoje, daqui a 6 meses, um ano ou até menos, nesse cenário que a gente está, a legislação tributária pode mudar a qualquer momento ou ser vetada. Hoje, a gente teve a notícia de que em abril o PERSE vai ser cancelado. O PERSE era um incentivo fiscal para bares e restaurantes. E as empresas que estavam isentas de imposto de renda e CSL, dando uma força, um respiro para essas empresas, perderão esse incentivo fiscal. Perdão, perderão esse incentivo fiscal. Então, assim, essa parte tributária e fiscal da empresa, ela precisa ser revista constantemente para que tu não pague mais. Entendido. Legal. Bom, vamos então à próxima pergunta. Creio que essa interação nossa aqui foi fantástica, porque todo mundo, quando chega essa época ou vai conversar, sempre surge essa dúvida aí. E é gritante, né, a diferença de se fazer, né, a tributação, né, que se tem na pessoa jurídica quando se equivale, né, à pessoa física. Então, isso é bem importante ter esse conhecimento. Sim. Liana, tem um outro ponto aqui, que são o medo que algumas pessoas têm, que é a malha fina. Tá? Principalmente os médicos, né? Que há uma volumetria gigantesca de atendimentos anuais e a preocupação daqui a pouco de um lançamento, um recibo, uma nota fiscal, algo nesse sentido que daqui a pouco não foi lançado de forma correta. A minha pergunta para ti é, Eliana, quais são os principais erros que podem gerar problemas com a Receita Federal? Excelente. E assim, ó, é repetidamente os mesmos erros. Então, olha só, pessoal, o que mais faz com que caia na malha fina? O primeiro deles, tá? Omitir rendimentos, tá? Omitir rendimentos, não importa o motivo, tá? Pode ser das clínicas, dos convênios, tá? Colocar a informação incorreta sobre os dependentes na tua declaração do imposto de renda, tá? Despesas médicas sem comprovação, recorte de malha fina, tá? Não informar os valores recebidos, pode ser via Pix, transferência bancária, acontece sempre. E a confusão que se faz entre o que a gente falou anteriormente, o que é o rendimento isento, que a gente está falando lá do lucro da tua empresa, do lucro da PJ, e o rendimento que é tributável, que é o teu prolabore. Porque se tu fores fazer essa declaração sozinho e fizer essa confusão, esses rendimentos, certamente tu vai cair na malha fina. Tá? Então, a organização dessas informações, eu posso dizer assim, ela é 90% da resolução dos problemas que tu poderia gerar para ti fazendo a tua declaração para cair na malha fina. Então, tem que ficar atento com isso. E outra coisa, Felipe, tudo tem que ser comprovado. Então, tu tem que guardar os recibos, as notas fiscais, os documentos, todos precisam ser enviados. Legal. E aqui eu só abro um parêntese do que tu está falando para puxar um pouquinho aqui para o nosso lado do sistema nosso da EMED, tá? Dentro da nossa plataforma, para quem está assistindo e talvez não a saiba, nós temos a opção de você gerar a nota fiscal dos seus atendimentos, por exemplo, na pessoa jurídica, de uma forma automatizada, de uma forma segura. Essa informação da geração da nota, o hash, o PDF fica guardado também dentro do nosso sistema para quando chega nesse período, eu tenho filho pequeno, consumo bastante atendimento médico, principalmente no inverno, e chega essa época a gente fica atrás para correr atrás da nota. Então, tendo dentro do sistema facilita muito para o gestor, para a secretária, para dar essa facilidade para o paciente. Então, abre os parênteses, tem também a opção de emissão de recibo por dentro do sistema. Há uma regulamentação para a questão do recibo, mas focamos aí principalmente na questão da questão da nota fiscal. Até essa questão do recibo, eu não sei se tu chegaste a falar, quer falar um pouquinho sobre
foi criado, né, um portal específico para tratar, né, sobre a geração do recibo para fazer esse cruzamento, como tu mesma falaste, né? Exatamente. Antes era muito comum, né, quando nós vamos ali na consulta e fazemos o pagamento para o médico, a secretária nos dava um recibo, né, um recibo de papel. E aí a gente guarda, né, como para usar essas despesas médicas depois para deduzir do nosso imposto de renda. A gente não tem limite de dedução de despesa médica, então tu pode guardar todas as tuas notas e os teus recibos para colocar no imposto de renda, tanto de quem está declarando como dos dependentes. Então, o que a Receita Federal fez? A Receita Federal foi lá e disse assim: não vamos aceitar mais o recibo. A partir de agora, é obrigatório que todos esses profissionais, e aí estão lá todo o rol dos profissionais, é só colocar Receita Saúde na internet e obrigatoriedade vai aparecer. Médicos, praticamente os profissionais com regulação da profissão, né? Psicólogos, médicos, estão obrigados a utilizar o Receita Saúde, porque vai colocar o nome do paciente, o CPF do paciente, o valor que foi cobrado, e isso vai ser puxado diretamente e cruzado com as informações da Receita Federal. Então, ele é obrigatório. Não dá para a gente chegar lá e acessar e pedir um documento de papel para a secretária. Tem que ser feito no Receita Saúde. Daí isso está na internet e a secretária ou quem faz isso tem que entrar lá nesse Receita Saúde para fazer a emissão do recibo. Claro, né? Quando nós, pacientes, formos puxar as informações da declaração pré-preenchida, que só vai estar liberada a partir, parece piada, mas não é, porque só vai estar liberado no dia 1º de abril. Tá? Só vai estar liberado no dia 1º de abril. Vai vir essas informações que o site já vai puxar lá do Receita Saúde para dentro da nossa declaração. E aí eu me lembrei de uma coisa. Eu não sei, eu acho que a gente vai pular algumas etapas aqui da nossa estrutura que a gente combinou, mas é que eu acho importante falar isso agora. Olha só. A Receita Federal abriu a partir do dia 17 de março, para que a gente pudesse fazer a declaração do imposto de renda. Só que ela disse assim, pessoal, vocês acompanharam? Quem está aqui com a gente na live, vocês acompanharam essa notícia da Receita Federal? Dizendo que está liberado a partir do dia 17 de março, mas a declaração pré-preenchida nós só vamos liberar no dia 1º de abril. Aí deu um burburinho no mercado. Todo mundo começou a ficar agitado. Como assim? Por que a Receita Federal só vai liberar pré-preenchida? Porque, Felipe, mais 60% das declarações são feitas por meio da declaração pré-preenchida. E aí a gente diz assim, ó, por que o pessoal quer fazer rápido a declaração? Porque quem entrega primeiro tem a restituição primeiro. Tá. Mas então por que a Receita Federal só está liberando a pré-preenchida no dia 1º de abril e abrindo a possibilidade de declarar no dia 17? Por que vocês acham que ela fez isso? Pois, então, podemos deixar essa pergunta e tu quer responder agora ou quer responder depois? Vamos ver, será que alguém se anima? Será que alguém se anima a chutar? Se não, eu digo, não tem problema, gente. Sabe por quê? Eu digo para vocês. Por quê? Conta. Como deu burburinho, tá? Porque os próprios auditores estavam tristes no anúncio das regras no Imposto de Renda 2025. Eles ouviram, né? Deu o bafafá no mercado de por que isso, por que não estão liberando a pré-preenchida, então por que estão abrindo agora o imposto de renda? Ok. Eles foram lá e nesse meio tempo, acho que uns 5, 6 dias depois, 10 dias no máximo depois, eles disseram assim, vamos liberar a pré-preenchida parcial. Gente, qual é o risco disso? É simples qual é o risco disso. Se tu puxar, for lá, quiser fazer agora, e tu pega essa pré-preenchida parcial que eles estão disponibilizando lá, não vai puxar todas as informações que a pré-preenchida a partir do dia 1º de abril vai te trazer ali. Ela vai trazer muito mais informações a partir do dia 1º de abril. E se tu não lembrar, ou se tu não tiver extremamente organizado com todas as tuas informações, informes de rendimentos, comprovantes, notas fiscais, e der qualquer inconsistência depois entre os dados que eles têm
e o que tu declarou, tu vai direto para malha fina. Então eu sempre falo, o pessoal diz assim, então eu declaro agora ou eu espero? Na minha opinião, se tu tens uma declaração que é simples e tu tem lá, é um funcionário, tu recebe os teus informes de rendimentos, tu não faz aplicações, movimentações na bolsa, comprou, vendeu, recebeu doação, teve modificação de patrimônio. Se é simples e tu tem essas informações muito bem organizadas, tu até pode fazer a tua declaração antes. Agora, se tu tens uma declaração mais extensa, com muitas deduções para fazer, espera o dia 1º de abril. Porque daí tu vai entrar lá e essas informações vão vir de maneira mais completa. Mesmo assim, não deixe de olhar item a item do que tá lá. Não é porque o que veio na pré-preenchida tá certo, tu pode modificar. Se tiver uma conta bancária lá que tu não tem, já foi encerrada, tu modifica. A informação que estiver faltando ou a mais, tu modifica ela para informação real. É por isso. Então, assim, por que abriram antes? Não sei, eu vou esperar 1º de abril, entendeu? Uma data propícia. Ótimo, ótimo. É, tu trouxe um ponto aí que é importante e uma das dúvidas, tá, que surgiu, principalmente médicos fizeram essas campanhas, eu mesmo participei de campanhas como esta, de doação, que vem uma enxurrada de doação. E uma das perguntas que chegou aqui para mim foi como declarar as doações que a gente recebeu em prol aqui do período de enchente no Rio Grande do Sul. Isso deve-se, por exemplo, tem um exemplo aqui que passou-se 10, 15 mil reais na conta da pessoa, praticamente, que não está previsto, por exemplo. Eu acredito que é isso que é a preocupação aqui da pessoa. Como que dica tu daria ou que orientação tu daria para esse tipo de situação, onde houve valores expressivos, né? 10, 15, 20 mil, 5 mil reais. Tu diz essas doações de pessoas. De Doações pessoa física para pessoa física. Pessoas não comuns. pra... Pessoas comuns que mandaram 5, 10 reais, 20, só que no montante passou pela conta, acabou entrando na conta um somatório elevado. Então, essa questão das doações, ela não é tão simples. Porque a gente tem uma regra, né, sobre as doações, que as empresas podem fazer, mas elas são doações que elas são, eu não sei te listar elas todas, mas elas são doações regulamentadas para órgãos e instituições específicas em que tu pode fazer a doação e tu tem lá um tratamento fiscal em cima dessa doação. Agora, a escrituração, porque a gente está falando é da escrituração contábil da tua contabilidade, né? A escrituração dessas doações, porque ele entrou na conta da tua empresa, né? Esse valor, né? A gente teria que ver exatamente se, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul houve alguma publicação ou algo que beneficiasse as empresas ou que tratasse isso de uma maneira excepcional por conta do que aconteceu. Que todo mundo efetivamente, eu inclusive que me envolvi com isso, recebi doações na minha conta pessoa física, né? E isso está constando essa movimentação. O que eu fiz? Guardei todos os comprovantes e todas as notas fiscais, fiz uma planilha, né, de prestação de contas, porque tudo é assim na realidade no imposto de renda, né? Isso é uma questão. A gente está falando sobre tributação da renda, tributação de renda. Então, a gente não está falando da tributação da pessoa, do indivíduo. Então, tudo que for identificado como renda vai ser tributável. E para ser identificado, tu precisa estar respaldado ali para até dar uma negativa. Não, isso aqui, ó, não é, isso aqui é doação, tá aqui a comprovação e o destino foi para X lugar, sabe? Tem que ter guardado todos esses documentos para fazer o tratamento agora nessa declaração correta, né? Te entendi, eu acredito que quem tinha dúvida, agora com essa explicação sua, deu um bom norte, né? A organização, a guarda desses recibos, ter muito bem organizado vai ser um fator preponderante para não cometer erros, né? Felipe, porque assim, ó, o pessoal, os nossos clientes, eles sempre falam, tem medo da notificação, né? Da notificação da Receita Federal. Ah, recebi uma notificação. Eu sempre costumo
falar assim, a gente não precisa ficar assustado ou o empresário ficar apavorado porque recebeu lá no ECAC dele uma mensagem, uma notificação da Receita Federal. A Receita Federal, ela sempre faz o seguinte, ela nos monitora. Cada vez ela tenta nos monitorar de uma maneira mais eficiente, como a gente está vendo aqui, integrando os sistemas e as informações, uma vez que a gente está num mundo totalmente digital, né? Então, eles fazem isso o tempo inteiro. O importante é que a gente tenha a comprovação. A Receita Federal identificou uma inconsistência, ela vai te notificar. Tu vai lá abrir e vai dizer assim: Felipe, vou dar um exemplo de uma empresa, tá? Felipe, a gente identificou X na tua empresa referente aos impostos do ICMS lá. Teve uma autuação aqui de um cliente que a gente fez do Cefaz, tá? De ICMS que tu deveria ter pago no estado do Rio Grande do Sul e tu não fez o pagamento. O cliente ficou apavorado e ele disse, não, mas eu sei que eu paguei esse tributo, né? E pediu para eu olhar e ver o que estava acontecendo na empresa dele. E aí a gente foi ver, a Cefaz estava fazendo uma cobrança indevida dele. Porque ele não deveria realmente ter pago onde a Cefaz estava exigindo. Minto. Ele fez o pagamento dentro do Rio Grande do Sul, mas a Cefaz de Brasília estava pedindo que eles pagassem o mesmo imposto em Brasília. E aí a gente foi ver, era porque na nota, num campo da nota que o funcionário da empresa preencheu, era um campo que não era lido no sistema. Mas o Cefaz já foi lá e já mandou a notificação. A contabilidade desse cliente disse para eles, vocês não pagaram, então eles estão dizendo que vocês têm que pagar no outro estado, paguem. E aí eu disse, não, gente, ele não precisa pagar esse imposto. Ele pagou onde ele deveria pagar, no estado do Rio Grande do Sul. Respondam para eles essa notificação e coloquem os comprovantes de pagamento mostrando que sim, a empresa fez o pagamento. E aí eles anexaram a documentação, responderam para a Cefaz e o caso foi resolvido. Eles não pagaram. Se tivessem feito, pagariam em duplicidade. Então, assim, nem sempre o Cefaz, a Receita Federal, vai estar certo. Na grande maioria das vezes, pode ser que sim, por conta dos cruzamentos de informação. Mas a primeira coisa fiquem tranquilos, né? Leiam a notificação e procurem o contador, procurem alguém da confiança de vocês para ler, interpretar e dizer qual é a situação real que está se pondo ali na frente de vocês. E sempre ela vai perguntar primeiro e esperar que a gente responda, né? Com provas, dizendo, não, sim, tu tens razão, eu esqueci de declarar, vou ter que declarar, pagar multa, juros e tudo mais. Ou não, tu tá errada, tá aqui a comprovação. É assim. Entendido. Então, uma das dicas que fica, por exemplo, como um leigo, como eu, assim, considerando o conhecimento que você tem, é importantíssimo guardar dentro da melhor forma possível, comprovantes, todas essas questões que a gente saiba que possa ser, que é tributável, né, como tu falaste. Então isso é bem importante para que, se caso nós caia, né, na malha fina, né, somente falando aí da parte médica, onde há uma volumetria bastante de atendimentos, a melhor forma é ter sempre tudo muito bem armazenado, de forma tranquila, ao qual, se precisar, possa comprovar com segurança, correto? Exatamente. Perfeito. Liana, não sei se tu tens algum outro ponto que tu gostaria de abordar, senão a gente pode ir encaminhando, né? Foi tão gostoso esse bate-papo já. Foi. Passou super rápido. Creio que está sendo de bom proveito, né? Agradecemos aqui demais a participação de cada um que está interagindo, que está conosco aqui no chat. É um assunto extremamente relevante e precisamos estar super atentos. E nada melhor do que ouvir a Liana, que é uma especialista. Então, tem alguma outra coisa que tu gostaria de pontuar, que talvez a gente passou batido, que tu entenda que seja importante? Não, eu acho que um breve resumo de mensagem final que eu gostaria de deixar para quem vai assistir depois, para quem está assistindo agora também, é que organizem-se, né? Peçam os informes de rendimentos do banco, das corretoras das quais vocês têm investimentos. Vamos lá buscar todos os recibos ao longo do ano, dos filhos, da esposa, do marido, dos dependentes, fazer uma pasta lá com tudo organizado, ou no seu computador ou física, não importa. Guardem essas documentações por no mínimo 5 anos, tenham isso tudo organizadinho, porque a Receita ela pode
sempre está auditando tudo durante 5 anos, então não quer dizer que a gente não recebeu nenhuma notificação de 2 anos atrás que tá tudo certo, tá? Eles podem estar deixando para nos acionar em até 60 meses, que é o prazo que prescreve essa cobrança da Receita Federal. Então, se organizem com antecedência. A gente tá no finalzinho dia 27, a pré-preenchida só vai estar ali a partir do dia 1º de janeiro. Pode usar o final de semana para organizar essa documentação toda. E quem tiver direito à restituição, eu até coloquei ali para vocês saberem só que tem uma mudança importante na hora da restituição do imposto desse ano, tá? Como que eles vão liberar para vocês, né? Qual é a ordem que eles vão liberar as restituições? O primeiro lote de restituição do imposto de renda, prioridade absoluta para quem tem mais de 80 anos, depois para quem tem mais de 60 ou pessoas deficientes, professores e, por último, essa é uma modificação para esse ano, tá, gente? Então, antes, era quem usava Pix, a pré-preenchida, tá? Quem usava a pré-preenchida tinha também uma prioridade para receber a restituição. Agora precisa atender aos 2 requisitos. Tu precisa cadastrar o teu Pix e precisa utilizar a declaração pré-preenchida para tu estar nessa ordem aqui que eu te falei da restituição do teu imposto de renda. Então, fiquem atentos se vocês estão com tudo certinho. E aí, viu só, Felipe? Não adianta entregar antes do dia 1º de janeiro sem a pré-preenchida, porque é um dos requisitos junto com o Pix para que tu tenha prioridade depois para ser restituído do imposto. 1º de abril, né? 1º de abril. E não é mentira, Legal, legal. Liana, sem palavras, agradecemos demais aqui a tua presença. Como que o pessoal aqui da live pode te encontrar? Quais redes sociais? Como que a gente te encontra? Porque, com certeza, eu fiquei super curioso. Já te sigo, mas para quem não segue, ela tem uma página fantástica dando dicas lá. Então, sigam muito a Liana. Sigam a EMED também. Mas, Liana, conta para nós como é que a gente te encontra. Ai, tranquilo. Aqui vocês podem me encontrar no Liana Cassalha, que é o meu perfil pessoal. Eu tenho tributarista médica também aberto, tá? Qualquer coisa, se entrar em contato comigo ou com o Felipe e precisarem de alguma ajuda, a gente vai, né, fazer o meio de campo para que vocês tenham aí as solicitações ou dúvidas. Deixem as dúvidas de vocês, tá? Eu vou deixar o meu e-mail para quem assistir gravado e quiser fazer alguma pergunta, pode mandar até por e-mail, tá? Vai ser lianacassalha@gmail.com. Pode mandar, não tem problema que eu respondo quem assistir depois. Fiquei com dúvida em tal item ou não ficou claro, eu respondo por e-mail ou vocês me achem ali no Instagram. Ótimo. Agradecemos então, Thalia, a tua presença, a presença dos nossos convidados aqui, nossos ouvintes, na verdade, telespectadores que estão assistindo essa live e aqueles que vão assistir depois. Muito obrigado pelo tempo e acredito que lives como essa a gente quer fazer muito mais ao longo do ano, com assuntos relevantes, convidados com bagagem para compartilhar conosco. Então, um prazer novamente, Liana. Obrigada, Felipe. Eu agradeço. Adoro falar sobre esse assunto. Então, contem comigo para a gente falar mais e ajudar os nossos clientes, né, a estruturar da melhor maneira possível, ajudar que eles paguem menos impostos. Eu sei que é muito dolorido para todo mundo, para a empresa, para todo mundo. E eu gosto muito do que faz. Então, estou à disposição em ajudar mesmo para que a gente deixe a saúde das empresas em dia. Ótimo. Então tá. Tchau, tchau, pessoal. A gente vai encerrar Obrigada. essa